Bom, é isso aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Vamos para mais uma aula de inglês aí. Então, chame parentes e amigos aí para acompanhar essa aula de inglês com você. Fala aí, chama aí a vovó, o vovô, o tio, a titia, tá? Os papai, mamãe. Fala, papai, mamãe, vamos fazer uma aula de inglês comigo? Tá? Vem estudar inglês conosco, né? Aí faça uma roda de amigos, uma roda entre os membros da família aí para fazer essa aula de inglês aí, né? Vamos nessa? E fala assim, ó, hoje vamos aprender o verbo get across, certo? Que verbos nós vamos aprender? Get across, isso aí, repita aí depois, né? Junto, depois do tio Iliano, vai lá, get across, maravilha. Bom, então get across, a gente vai pegar essa ideia aqui, ó. I can get my ideas across. Eu posso transmitir a minha ideia, posso passar a minha ideia, tá bom? Conhecia essa aí já, não? Hã? Get across. Então você tem suas ideias, você tem seu ponto de vista, sua mensagem, seu recado, e aí você precisa arrumar um jeito de get your point across, get your ideas across. Beleza? Então dessa forma que usaremos esse phrasal verb aí. Alright? Vamos nessa então? Vamos para aqui no arquivo do Excel. Ok, porque aí você tem o inglês aqui, mas vamos aqui primeiro, ó. Depois você olha ali para, né, tirar a prova, como diz o outro, né? Então diz o seguinte, ó, eu sempre consigo passar o meu ponto de vista quando falo com o meu chefe, porque tenho calma, né? I take my time, é isso? I take my time e penso com cuidado no que eu vou dizer, tá? Então, nesse aqui, ó, eu sempre consigo passar meu ponto de vista, o que você vai falar? I can always get my point across. I can always get my point across when I talk to my boss because I take my time, think carefully of what I'm gonna say, about what I'm gonna say, or of what I'm gonna say. Tenta pensar mais nas palavras principais e menos nos detalhes. Quais seriam as palavras principais aqui, no caso? I can get my point across when I talk to my boss because I take my time and I think carefully what I'll say. Tá vendo? Fica pensando ali no que, think carefully, o que, já colocou? What I'll say, what I'm gonna say. E assim você fala inglês, tá bom? Agora, você vai treinando. Se a primeira vez saiu meio quebradinho, tenta não ler, tá? Se você for ler ali no inglês, ó, I can always get my point across, tá vendo? E você não tá praticando fala, você tem que puxar, você tem que ser ali, você tem que ser fiel a você mesmo. Tipo, ó, se você estiver lendo, ok? Tá? Então você está passando a perna em você mesmo. Então é isso que você quer falar inglês. Se você acha que você vai falar inglês se enganando, você não vai. Tá bom? Então, ou seja, lembre, inglês é todo dia um pouquinho. Se você deixar depois da hora que você entra, na hora que precisa de inglês ali no trabalho, ali, você é jogado, ó, se vira, você vai ter que dar conta. E se você não conseguir dar conta, depois você fica chateado, né? Frustrado, e aí você acaba desanimando. Tá? Não adianta você querer correr, falar, mas eu corro uma vez por mês, né? A hora que chegar na corrida, aí eu corro. Não vai correr, tá bom? Então você tem que ter um pouco de juízo também, né? E um pouco de vergonha na cara também. Eu sempre consigo passar meu ponto de vista. Então vai ser como? I can always get my point across, okay, when I talk to my boss because I take my time, think carefully what I'm gonna say. Dois, como que você vai passar seu ponto de vista? Como que você vai fazer isso daí, hein? E aí, como é que ficaria isso daí? Como que você vai passar seu ponto de vista? Vai pensando aí como é que é. Então, como que você vai? How you gonna, how you gonna get your point across? Beleza? Tá, é isso mesmo, inglês lá. Às vezes ficou um pouquinho diferente isso aqui, né? Muda uma coisinha ou outra aqui, mas é isso. How you gonna get your point across? É isso? Vai tentando aí. Vou tentar passar minhas ideias por meio de slides, para que todos possam entender o que eu quero dizer. Tá? Esse por meio, você vai usar a mesma coisa do drive-thru, que é através de, né? Drive-thru. Ok? Então, eu vou tentar passar minhas ideias. I'll try, I'll try to get my ideas. Você vai imaginando como você vai falando, ó, com calma. I'll try to get my ideas across through slides
so that everyone can understand what I mean. Beleza? Vai tentando e vai. Repita 2, 3, 4 vezes, o quanto for necessário, porque você vê, opa, encaixou. Tá? I'll try. Eu estou usando all, se eu estou gonna, não sei, estou gonna ali. Tanto faz, você sabe disso já. Tá? I'll try to get my ideas across through slides so that everyone can understand what I mean. Ele sempre consegue passar o ponto de vista dele. Aí, geralmente, quando tem pergunta, você fica meio perdido. Às vezes, ó, eu uso do, uso does, o que eu uso, eu inverto, né? Vai de boa. Começa falando assim, ó, primeira vez, você tenta colocar o seu inglês para fora. Ele sempre consegue, né? Ou seja, he always, às vezes sai isso aqui, ó. He always can, sem problema nenhum. Você treina de novo. He can always get his point across. Beleza, não saiu, mas você falou. Ok. O, tá? Então, se quiser fazer uma pergunta só no presente simples, né? Ele sempre passa, né? Vou mudar isso aqui, seleciona. Só quando confundir. Ele sempre passa o ponto de vista dele. Aí você pode usar ali. Does he always? Ou he always get his point across? Ele se comunicou, mesmo não tendo feito a inversão. Tá bom? Aí depois você treina. Does he always get his point across? Ele tenta passar o ponto de vista dele nas reuniões, mas as pessoas parecem não ouvir. Então você vai, uma boa, ele tenta passar o ponto de vista dele, né? He tries to get his point across, okay, in meetings, but people don't seem to listen to him. Tem esse parecer aí sim, but people don't seem to listen to him. Isso mesmo, né? Ela ficou nervosa, muito nervosa, e não conseguiu passar o ponto de vista dela. Alright? Ela ficou muito nervosa. Então você vai falar o quê? Você não lembrou do gato? Usa o get mesmo. Ela ficou muito nervosa. She got very nervous and she couldn't get her point across. She couldn't get her point across. O cachorro lá, tá escutando o cachorro latir? Não tenho certeza se eles concordam comigo, mas estou tentando passar meu ponto de vista agora. Não tenho certeza. I'm not sure if they agree with me, but I'm trying to get my point across. Você vai treinando aí, certo? Você vai treinando, repita, pô, meu cachorro ficando latindo, cara, 5 horas da manhã, fica latindo. Eu vou descobrir, eu vou pensar, vou figure out aqui, como passar minha mensagem na apresentação. Ok, I'm gonna figure out how, passar a mensagem, né? Isso. Ou seja, I'm gonna figure out how I will get my message across in the presentation. Vendo? I'm gonna figure out how I'm gonna get my message across in the presentation. Eu não estou olhando em inglês, tá? Ficou um pouco diferente aí. Às vezes, não esquenta não. Como que você acha que você vai passar suas ideias? Como que você acha? How do you think you're gonna get your ideas across? Bom, primeiro de tudo, eu preciso ter boas ideias. First of all, I have to come up with very good ideas. Eu usei o come up, se eu usar o have, ele tá tudo bem, né? Ele ainda está confused, né? Ele ainda está confused. Então, ele não está conseguindo passar o ponto de vista dele para os clientes. Então, você fala, he's still a bit confused and porque ele não está conseguindo, né? Ele não está conseguindo, he's not getting his point across to the clients. Então, he's still a bit confused and he's not getting his point across to the clients, ok? Bom, a gente está tentando passar as instruções para todos, né? Estamos tentando passar as instruções. So, we're trying to get instructions across to everyone. Acho que vai demorar mais do que eu pensava, hein, rapaz, do que eu esperava. Lembra de demorar? Take longer. I think it will take longer than I expected. Postou legal, né? Onde estamos aqui? Perdi, rapaz. Perdi mesmo. Onde estamos aqui? Aqui, 14. Preciso descobrir uma forma mais rápida de passar meu ponto de vista. Descobrir até de figure out, né?
Então, ou seja, I need to figure out a faster way, a quicker way to get my point across. Alright? Preciso planejar melhor o que vou dizer. I need to plan better what I'm gonna say. É isso? I need to plan better what I'm gonna say. Eu tenho medo de eu não conseguir passar minha mensagem. Eu tenho medo de eu não conseguir passar minha mensagem. I'm afraid I can't get my message across. Eu usei o can't aqui. É o que veio mais fácil na cabeça agora aqui. Posso usar o futuro aqui? Eu tenho medo de não conseguir passar minha mensagem. I'm afraid I'm not gonna get my ideas across. I'm afraid I'm not gonna get my message across. Usando futuro aqui, entendeu? O mais importante é você usar I'm afraid I can't get my ideas across, my message across. I'm not gonna get, que você está acostumado a falar, tá? Eu prefiro I'm not gonna do que I won't get, tá? Questão de preferência, você vê o que é melhor para você, tá? Não quero que ninguém saia do evento confuso, saia, leave the event, né? Beleza? Então, ou seja, I don't want anybody to leave the event confused. I don't want anybody to leave the event confused. Right? Vou tentar o máximo de vezes possível. Esse o máximo de vezes, vou usar o quê? As many times as possible. As many times as possible. I'm gonna try as many times as possible. I'll try as many times as possible. As many times as possible. Vai repetindo, tá? Eu sei que não vai ser fácil, mas eu vou conseguir passar minha mensagem. Yeah, I know it's not gonna be easy, but I'll get my message across. I know it's not gonna be easy, but I'll get my message across. Eu vou conseguir me passar o ponto de vista para o gerente? Você vai conseguir? Desculpa. Você conseguiu passar seu ponto de vista para o gerente? Você conseguiu? Você deu conta? Ok? Pensa já no pergunta usando get. Esquece conseguiu, já vai no get. Did you get your point across? Did you get your point across to the manager? Não, ele ainda está me fazendo perguntas. No, he's still asking me questions. Ó, perceba o seguinte, bastante gente erra esse negócio aqui. Confunde o ask com fazer perguntas, coloca do, make. É o ask. Eu vejo muita gente errando. Você tem que, mas vai ali o que você tem que fazer? Anota isso daí e põe no vetor ask question, ask question. Quando você perceber que você está errando de uma coisa repetida, em português? Repetidamente, enfim, várias vezes, está repetindo aquele erro, cara, anota e vai e passa o dia falando correto. Ask questions, ask questions, ask questions, ask questions. É o único jeito. Não deixa assim muito a esmo, muito à toa, muito aleatório o negócio assim. Uma hora uma hora isso acontece. Acontece. Quando a gente fala assim que o inglês vai se modificando, ele vai se consertando naturalmente, mas de certa forma um pouco de força de expressão. Você precisa pôr um pouco de esforço também. Não é assim, vou deixar uma hora acontece. Vou assim, vou. Aí acontece. Não é assim. Você precisa pôr um pouco de esforço aí, ó. Vou repetir isso aqui um punhado de vezes durante o dia. Ask question, ask question, ask question, ask question. Tá? Então você precisa assumir um pouco mais de responsabilidade com o seu aprendizado. E não deixar uma hora acontece, eu vou fazendo, né? Eu vou levando a vida e a vida me levando. Essa história não se aplica na vida real, realmente, se você quer realmente ter uma vida um pouco honesta com você mesmo, principalmente, tá? Essa história do vou levando a vida me levando, não funciona para quem quer ter sucesso na vida. Ou você assume o controle, as rédeas da sua vida, ou do ensino de inglês, ou nada vai acontecer, ou não vai acontecer não, ou vai levar muito tempo. Então, eu acho que todo mundo aqui é grandinho o suficiente para saber, opa, o que eu preciso fazer para melhorar o meu inglês? Opa, eu estou errando aqui, então nesse ponto que eu vou bater. Né? Você vê que não tem mais nada, já passou da idade de festinha de Halloween, festinha de Páscoa, vamos fazer o Cooking Day, não é verdade? Então vamos ser um pouquinho mais de. Ser sincero para não falar assim, para não ser um pouquinho mais enfático aqui, certo? Então vamos lá. Ó, então bem, ó.
que é o que virou? Ask question, tá vendo? Ask question, ask question. No, he's still asking questions. Na primeira aula, o professor passou as regras e todos entenderam. Na primeira aula. Então, ou seja, o professor passou as regras, né? E todos entenderam, tá vendo? Todo mundo entendeu. So, during the first class, or in the first class, the teacher, olha só, passou as regras. The teacher got the rules across, and everyone understood them. The teacher got the rules across, and everyone understood them. Eu estava passando uma ideia quando me interromperam, e aí eu fiquei confuso e perdi o fio da meada. Olha que legal, o fio da meada. Peraí, eu acho que não foi bem isso que eu queria passar, não, mas ficou legal. I lost, I got lost, eu coloquei, mas ficou bom isso aqui. Tá, isso, vou mudar até o inglês aqui, já que saiu o fio da meada aqui. I lost my train of thought. Que realmente perdeu o fio da meada, entendeu? Esse sim, perdeu Então, eu estava passando minha ideia, né? Então, eu vou lá. I was getting my idea across when they interrupt me, and then I got confused. So, then I lost my train of thought. Uhum. Você pode falar simplesmente I got lost, entendeu? Vamos ver isso aí? Ou seja, I was getting my idea across when they interrupted me, and I got confused, and got lost, and I lost my train of thought. Acho que isso realmente bagunçou tudo. Vamos aprender o phrasal verb. O que é o phrasal verb? Mess up. Mess de bagunça, mess up. I think that really messed everything up. Não gosto de ter que começar tudo de novo, do ponto onde eu parei. I don't like having to start everything again from where I tá, left off. Eu não tinha left off. Ok, onde eu parei. Pode ser stopped mesmo, beleza? Pode ser stopped mesmo. Ok, agora tem o phrasal verb aqui, lá em cima, né? Tem o phrasal verb leave off. Ok, então eu posso usar ele onde eu parei. Então, se for assim, we left off na página tal, tá? Então, ou seja, I don't like, ok, I don't like, daqui, aí, tá vendo? Eu não gosto de ter começado tudo de novo de onde eu parei, né? I don't like having to start everything again, okay, from where I left off, okay? Where I left off. A energia acabou exatamente quando eu estava falando com os clientes. The power went out. The power went out. Como é que você fala? The power went out exactly when I was talking to the clients. All right? Exactly when I was talking to the clients. And I couldn't finish the discussion. All right? Que pena, that's too bad. Não consegui passar minha opinião. I couldn't get my opinion across. Boy, eu preciso guardar um número que tá aqui. E a hora que você mexe aqui, vai lá pra cima. Aqui. 28, 28, 28, 28. Vamos lá. Ela decidiu se apressar na decisão. Ou ela decidiu tomar uma decisão precipitada. E ninguém entendeu. Então, she decided to rush into a decision and nobody understood her. Ela não deveria ter se apressado na decisão. Então, você deveria ter se apressado. Então, vocês pegar, she shouldn't have rushed into a decision. She shouldn't have rushed into a decision. She shouldn't have rushed into a decision. Ela deveria ter pensado melhor. Você conhece o thought. Então, ou seja, she should have thought better. She should have thought better. Ele estava quase lá. Mas não sei o que aconteceu. Ela simplesmente se apressou. Ela simplesmente tomou uma decisão precipitada. She was almost there, but I don't know what happened. She just rushed into a decision. Temos que ir com calma quando queremos passar nosso ponto de vista. We have to take it easy when we want to get our point across. We have to take it easy when we want to get our point across. Vou tentar passar minhas ideias amanhã, quando eu tiver mais tempo para explicar. Vou tentar passar minhas ideias amanhã, certo? I'll try to get my ideas across tomorrow
when I have more time to explain. 34. Vou passar meu ponto de vista na próxima reunião, tenho certeza disso, cara, né? Ou seja, vou passar meu ponto de vista. I'll get my point across in the next meeting. I'm sure of it. I'm sure of it, ok? Você acha que precisamos extend the deadline? Do you think we need to extend the deadline? Não, não há necessidade de fazer isso. Podemos passar nossa mensagem nesta reunião. No, there's no need to do that. We can get our message across in this meeting. Vou falar com os alunos até sexta-feira e tenho certeza que posso passar essa informação para todos. Então, I'm gonna talk to the students by Friday, and I'm sure I can get this information across to all of them. I'm sure I can get my ideas, or I'm sure I can get this information across to all of them. Como que eu vou passar meu ponto de vista na apresentação? How am I gonna get my point across in the presentation? How am I gonna get my point across in the presentation? Tá vendo? Você tá ficando bom aí no get across, tá vendo? Sem muita. A ideia hoje é que a gente pega boa prática. 38, né? Com get across, junto com coisas que você já conhece, né? Então é assim, só vai fixando, beleza? E aí, estou me perguntando como que eu vou fazer isso. Vamos ver 38 de novo? Como é que eu vou fazer isso aí, né? How am I gonna, né? 38. How am I gonna get my point across in the presentation? Então, rapaz, I'm wondering how to do that. I'm wondering how to do that. Estou me perguntando, estou me questionando aqui. I'm wondering. Como que eu vou fazer isso aí? Você precisa praticar um pouco mais. You have to practice a bit more. E eles vão ter uma outra reunião? Are they gonna have another meeting? Are they gonna have another meeting? Eles vão tentar passar as ideias hoje, né? As ideias deles hoje. Por isso, eles precisam figure out a melhor maneira. They're gonna try to get their ideas across today. They're gonna try to get, or they will get their ideas across today. That's why they have to figure out the best way. Precisamos ser claros desde o início se quisermos passar nosso ponto de vista. We have to be clear enough. We have to be clear enough from the start. We have to be clear enough. Claro o suficiente. We have to be clear enough from the start. From the start. Alright, pessoal, mas tem uma música from the start, right? Right from the start. Não tô lembrando qual que é não. If we want to get our point across. Se eu tivesse mais tempo, eu conseguiria passar minhas ideias, mas acho que a reunião vai ser muito curta. Se eu tivesse, if I had more time, I would get my point across. Eu passaria, né? If I had more time, concentra no would get. Não olha no português não. Tá pensando, eu passaria. Se eu tivesse tempo, eu passaria. If I had more time, I would get my ideas across. Okay? But I think the meeting is gonna be too short. Tô falando e pensando nas palavras em inglês aqui. I think the meeting is gonna be too short. 45. Você vai usar um visual aid? Tem aquele negócio lá, band-aid. Aid ajuda. Visual aid é uma ajuda visual. Are you gonna use any visual aid? Você vai usar? Are you gonna use any visual aid? Some people, they need more than just words. Some people need more than just words. More than words. Essa música aí. Vou colocar no finalzinho, vamos tentar cantar essa música em More Than Words depois do final da aula. Acho que isso vai te ajudar a passar seu ponto de vista melhor. I think that's gonna help you to get your point across better. Eles falam rápido demais, não consigo entender. They speak too fast. Cannot understand. O sotaque é muito difícil de entender. The accent is very difficult to understand. Acho que você pode passar seu ponto de vista se tiver uma reunião, mas deveria falar com eles pessoalmente. I think you can get your point across. Alright, como é que eu gosto? Perdi o português.
Acho que você pode passar seu ponto de vista se tiver uma reunião, tá? Okay, I think you can get your point across if you have a meeting, right? But you should talk to them personally or face to face, tá? Pessoalmente. In person, personally or face to face. But you should talk to them face to face. Oh, cachorro. Ó, é muito melhor para passar seu ponto de vista. É muito melhor. It's much better to get your point across. Eu consigo passar minhas ideias facilmente em inglês, mas eu tenho um amigo que sempre tem dificuldade para passar o ponto de vista dele. I can get my ideas across easily. I can get my ideas across easily in English. But I have a friend who always struggles to get his point across. Ter dificuldade? There's a bug here. You know bug? Mosquito, cara, bichinho. Tomei café da manhã, já aproveita, né? Okay, it's a source of protein. Fonte de proteína. Então, engoli mesmo, cara. Não tem gosto de nada. Se tivesse um gostinho de alguma coisa. Consigo passar minhas ideias facilmente em inglês, mas eu tenho um amigo que sempre tem dificuldade. Então, I can get my ideas across. Okay, I can get my ideas across easily in English. Alright, over. I can get my ideas across easily in English. Excuse me. I'll have a sip of water. Sip of water. Famoso galinho d'água. Okay. But I have a friend who always ter dificuldade, alright, to get his point across. Vou anotar tudo o que preciso para passar meu ponto de vista. I'm gonna write down everything that I need to get my point across. Vou confiar nas minhas anotações para passar meu ponto de vista. Rely on. Ok? Eu vou usar o rely on aqui. Se você usar o trust, I'll trust my. Não passa. Não é a mesma coisa, mas já dá pra ir também, né? Já dá pra get by. Vamos ao rely on, que é você depender delas aqui, né? Contar com elas. So, I'm gonna rely on my notes to get my point across. 54. Daí sim. Eu vou usar um approach diferente para que eu consiga passar um ponto de vista. I'm gonna use a different approach so that I can get my point across. Vou tentar encontrar exemplos diferentes. Encontrar diferentes é figure out, né? Podemos aqui, não é só encontrar de achar, só é figure out. Procurando, pensando, né? Então, I'll try to figure out different examples. Se ela tomar seu tempo, ficou boa a tradução não, e falar claramente, todos vão entender. Mas se ela tiver calma, né? If she takes her time. So, se alguém fala pra você, take your time. Calma, calma, calma. Take your time. If she takes her time, okay, and speaks clearly, everybody will understand. Posso até passar meu ponto de vista com mais exemplos, mas não tenho certeza se eles vão entender. Esse posso é a ideia de possibilidade que eu coloquei. Vou usar o might aqui, tá? Então, ou seja, I might get my point across. Oh, I'm sorry. I might get my point across with more examples, but I'm not sure if they'll understand. E se eles se apressarem, talvez não consigam passar o ponto de vista. Eles precisam tomar o ir com calma, tá vendo? De novo. Se eles se apressarem, se fizerem as coisas correndo, if they hurry, ok? They vou usar o might de novo aqui. Você nem precisa usar o talvez, tá? Só usa o might. They might not get their point across. They might not. Eles podem não. They might not get their point across. If they hurry, they might not get their point across. They have to take their time. They need to take their time. Beleza? Aí você tenta falar de novo, ela vai treinando, tem que encaixar tudo. If they hurry, they might not get their point across. They need to take their time. Preciso passar as instruções antes do prazo. I have to get the instructions across before the deadline. 60. Opa. 60. Eu sempre tenho boas ideias e consigo passá-las.
Sempre arrumo boas ideias, né? I always I always come up with very good ideas, all right? And I can get them across. And I can get them across, ok? Estou trabalhando nas minhas habilidades para passar meu ponto de vista. Estou trabalhando, tá? Você trabalha on, work on. I'm working on my skills to get my point across. I'm working on my skills to get my point across. Eu vou anotar esses problemas na reunião, mas ainda preciso ver, figure out como que eu vou passar isso aí. Então, ou seja, eu vou apontar, né? Desculpa. Eu vou não anotar. Eu vou apontar, vou destacar. Que eu point out, você já conhece esse. I'm gonna point out those issues in the meeting, but I still have to figure out how I'm gonna get them across. Ok? I'm gonna get them, é them, tá? Tá errado em inglês, tá that, mas é them. Ok? Como é que eu vou transmitir eles aqui, tá? How I'm gonna get, I have to figure out how I'm gonna get them across. Estou tentando também que figure out a melhor maneira de convencê-los. Convince them, convince them. I'm trying to figure out the best way to convince them. Eu preciso lidar com muitos problemas técnicos, cara. I have to handle a lot of technical issues. Eu consegui passar meu ponto de vista na reunião, mas tive que lidar com muitos problemas técnicos. I could get my point across, okay? I could get my point across during the meeting, but I had to handle a lot of technical issues. Vamos dizer mais vezes. I could get my point across during the meeting, but I had to handle lots of technical issues. 66. Acho que vai até 80, hein? Segura aí, põe a mão aí. Tá? Deixa aí no finalzinho aí, tá? Você que está assistindo o vídeo aí, tá treinando, não só assistindo, né? Treinando e praticando aí. Deixa no comentário, deixa o like, ó. Escreva aí, deixa o like para eu saber que você esteve aqui. Escreve aí embaixo aí, ó. Eu pratiquei inglês no feriado. Escreve embaixo no comentário aí, né? Ok, so I practice English, alright, on a holiday. Ou escreve inglês, português, escreve aí. Eu pratiquei inglês no feriado. Uhul, deixa o uhul no final. Beleza? Tá? Mas deixa o uhul desse jeito aqui, ó. Eu pratiquei inglês no feriado. Uhul. Beleza? Deixa desse jeito aí. Tá? Escreve aí eu sei que você esteve aqui. Maravilha? Eu sei que você, quem tá treinando, quem não tá. Tá bom? Ó, né, rapaz, pensando que é. Ó o passarinho, velho. Ó, esse cara, né, mano? Vamos lá, onde estamos? Where we left off? Onde paramos, hein? Perdi, rapaz. Aqui. 66. Vou continuar dizendo a mesma coisa até eles entenderem o que eu quero dizer. É isso mesmo, né? Estamos aqui. Então, ou seja, I'll keep on saying the same thing. I'll keep on saying the same thing until they understand what I mean. Você acha que você pode pensar numa estratégia melhor? Pensar, think about, think of, or come up with. Do you think you can come up with a better strategy? Gostaria de começar revendo os problemas, rever, go over, passar por eles. I'd like to start by going over the issues. É isso mesmo? É, né? I'd like to start by going over the issues we had with the client. Eu estou colocando um by. Se você faltar o by ali, é que o ouvinte está acostumado com o by. Começar by alguma coisa. Tá? Mas fala normal. I'd like to start going over. Tá tranquilo, tá bom? Mas tem um by ali gramaticalmente. Até dá para melhorar se quiser colocar um phrasal verb start off. Também dá. Off com dois Fs, tá? Você pode falar também. I'd like to start off by going over the issues we had with the client. Tá? Fala normal. I'd like to start going over the issues we had with the client. O correto é o quê? I'd like to start by going over the issues, all right, that we had with the client. Você precisa planejar melhor como você vai passar suas ideias, porque não quer ficar sem tempo, é verdade? Planejar certinho, você não ficar sem tempo. You have to plan better how you're gonna get your ideas across. You have to plan better. Estou usando have, you need, you have bastante usado no inglês, tá? You have to plan better how you're gonna get your ideas across. Por quê? Porque você não quer ficar sem tempo. You don't wanna run out of time. You don't wanna run. Oh, fala. You don't wanna run. You don't wanna run out of time. Out
out of time. You don't wanna run out of time. Não é bom se você ficar sem tempo durante a apresentação, né? Não vai parecer profissional. It's not good if you run out of time during the presentation. It will not sound professional. Okay, ou look também, né? Will not look professional. Eu consigo passar minhas ideias em inglês, né? Mas às vezes eu tenho dificuldade com termos técnicos. Lembra-se de ter dificuldade? Você pode usar struggle, lembra? Struggle. I can get my ideas across in English, but sometimes I struggle with technical terms. Perdi tudo. 72. Mas eu sempre dou um jeito. É sempre bom quando eu enfrento problemas, porque eu aprendo muito com eles e eles me ajudam a crescer. Ó, que frasão, né, rapaz? Ó, uma boa fala, hein? Vamos lá. Mas eu sempre dou um jeito. O que você vai pensar nesse dou um jeito aqui? Hã? Sempre me viro, né? But I can always get by. But I can always get by. I can always get by. Yeah, but I can always get by. Tá? É sempre bom quando eu enfrento problemas. It's always good when I face problems. Because I learn from them. Learn from. Tá? Em português eu aprendo muito com eles, né? Com. Em inglês é learn from. Right? They help me to grow. Oh, de novo. I can always get by. It's always good when I face problems. Because I learn from them. And they help me to grow. They help me to grow. They help me to grow. Ó, que legal. Sempre mantenha seus exemplos à mão para que eu possa passar suas ideias, para que você possa passar suas ideias. Música do Bon Jovi. Always keep your examples handy so that you can get your ideas across. Eu posso até passar meu ponto de vista com mais exemplos, mas preciso ter cuidado para não ultrapassar o limite de tempo. I might get my point across with more examples, but I have to be careful and not go over the time limit. Beleza? Continuamos aqui, ó. Possibilidade, ó. I might get my point across with more examples, but I have to be careful not to go over the time limit. Ok? 75. Eu preciso ver, né, como que eu vou explicar isso melhor. I have to figure out how I'm gonna explain this better. I have to figure out how I'm gonna explain this better. Ainda estou tentando entender por que minha apresentação não saiu como planejado. I'm still trying to figure out why my presentation didn't go as planned. I'm still trying to understand or to figure out why my presentation didn't go as planned. Eu preciso ver também, pensar numa nova estratégia para passar minhas ideias. I have to figure out a new strategy to get my ideas across. Eu consegui chegar a uma solução muito boa depois de discutir isso com os meus colegas. I could come up with a very good solution after discussing with my colleagues. Você pode me ajudar? Você pode me ajudar a figure out a melhor maneira de organizar minhas ideias? Can you help me to figure out the best way to organize my ideas? Eu preciso também descobrir como lidar com a situação, porque ela pode sair do controle. I have to figure out how to handle the situation, because it might get out of control. Nossa vida, hein, rapaz? I have to figure out how to handle the situation, because it might get out of control. Bom, hein, rapaz? Olha que prática, hein? Deixa eu ver quantas palavras deu. Olha aí, cara, em inglês são 1165 palavras, mas se eu tirar os números, 1000 palavras. Foi quando eu planejei a aula no começo, tinha dado 1000 palavras. Eu fui até chegar a 1000, exatamente. Né? 1000 palavras aqui você fez com 85 frases, né? 80, desculpa. Aí, cara, tá vendo? Você vai praticando, é isso, cara. É assim que vai fazer com que você fale inglês, tá? É a prática, vai praticando, né? Vai ouvindo, coloca alguma coisa pra ouvir. Cara, você vai ver que gostoso que é se você trouxer o inglês para o seu dia a dia, todo dia pegar um pouquinho. Você vai perceber que as palavras vão saindo, coming out easily, naturalmente, né? Naturalmente depois que você trabalhou, né? Isso, depois que você ralou lá e vem. Como diz o Einstein fala o seguinte: eis que me vem a inspiração, tá? Mas depois de eu pensar
99 vezes, tá vendo? Depois de eu pensar 99 vezes, depois de eu praticar 99 vezes, treinar, errar 99 vezes, eis que me vem a inspiração, tá vendo? Então tem negócio, eu estava inspirado, saiu. Você não vai ficar inspirado para participar da reunião. Nossa, na reunião eu estava tão inspirado, saiu tão, o inglês saiu tão assim. Vai. Então, é isso. 99% perspiration, que é ralar, suor, e 1% inspiration, tá? 1% de inspiração. Beleza? Bom, como o titio prometeu, a gente vai ver essa música um pedacinho aqui, ó. More Than Words, lembra que ele começa aqui, ó? Saying I love you, it's not the words I want to hear from you. Ó, tá vendo? It's not the words I wanna hear from you. Acho que é assim que ele canta. Faz tempo que eu não ouço ela, mas vamos lá. Saying I love you, it's not the words that I want to hear from you. It's not that I want you, it's not that I want you. Not to say, but if you only knew. Ó, not to say, but if you only knew how easy it would be to show me how you feel more than words. It's all you have to do to make it real. Then you wouldn't have... Lembra que ele fala assim, um pedaço? Não sei se você lembra, ele fala assim. Then you wouldn't have to say that you love me, 'cause I already know. Ah, ele dá uns efeitinhos aqui, ó. 'Cause I already... Eu perdi o ritmo, vai ter que estar no ritmo, agora não vai mais. Depois eu volto de novo. What would you do? Como é que é esse ritmo aqui? What would you do? What would you do if my heart was turning to? Eu ia ligar aqui pelo celular o som aqui, mas eu acho que vai dar problema. Se sair esse som, o YouTube vai captar e falar assim: esse é o vídeo, não pode ser. Né? Pesado porque tem aquelas coisas de play lá, não pode usar direitos autorais. Então acho que não vou colocar, não. Ele vai pegar a música e tá usando, a música não pode usar, tá? Então melhor não pôr, senão grava uma aula de 1 hora, depois não pode upload, não pode subir no YouTube. Melhor não. Então vamos ver aqui, ó. What would you do? Mas deixa eu ver aqui, peraí. Eu tô vendo aqui, ele canta assim, What would you do if my heart was torn in two? More than words to show you feel that your love for me is real. Ó. What would you say if I took those words away? É mais ou menos por aí que ele faz. Then you couldn't make things new just by saying I love you. Nossa senhora, né, rapaz? Olha, tá vendo? Agora você já sabe até cantar more than words, mais do que palavras. Maravilha? Chegamos ao fim, né, da aula aqui. Tá bom, né? 44 minutos aí, ó, do segundo tempo aí, rapaz, né? Beleza? Vai ter algum desconto? Tá bom, né? Maravilha? Aí já dá para você praticar bem. Bom, você vai voltando na aula. Eu vou colocar no. Bom, acho que vou colocar na descrição as frases em inglês lá, tá? Se você quiser depois copiar e colar em algum lugar, tá? Fica legal. Maravilha? Então é isso aí. Lembra? Então, quem assistiu aí o vídeo, deixa lá, né? Estou estudando inglês no feriado. Escreva aí, mesmo que seja depois, mas escreve aí para eu saber que você esteve aqui e para eu saber quem praticou essa aula, tá bom? Maravilha? É isso aí. Depois eu vou conversar com os pais no final do ano. Nossa, seu filho não andou praticando, né? Tá bom? Vai ter reunião com os pais, pais e mestres. Ok?
Bye bye, guys. Take it easy. Bye bye. See you next time.